Em nosso cotidiano, frequentemente presenciamos mudanças notáveis no comportamento das pessoas quando alguém atraente entra em cena. Essas transformações, por vezes sutis e, em outras ocasiões, absolutamente marcantes, revelam algo intrigante sobre a natureza humana e suas reações involuntárias. Muitas pessoas, que geralmente mantêm uma postura reservada e controlada, passam a exibir uma energia quase magnetizada quando a presença de um rosto bonito ou uma figura atraente se faz sentir no ambiente. Imagine um jantar social, onde um grupo está envolvido em uma conversa amigável e casual. De repente, a chegada de uma pessoa de aparência notável muda o clima de forma inesperada. Alguns se endireitam nas cadeiras, outros assumem expressões mais calorosas, enquanto risos se tornam mais frequentes e espontâneos. Esse tipo de reação, que transcende palavras e ações diretas, parece quase automática e é profundamente ligada aos instintos que carregamos. São reações instantâneas que podem ser vistas tanto em homens quanto em mulheres e que se expressam por gestos e expressões faciais. Essa mudança no ambiente e no comportamento se manifesta de várias maneiras. Algumas pessoas tornam-se mais falantes, tentam impressionar com suas histórias, piadas ou insights. Outras, antes tranquilas e reservadas, começam a exibir uma energia quase radiante, como se fossem impulsionadas pela necessidade de capturar a atenção da nova presença. Esse fenômeno é um reflexo dos impulsos humanos mais primitivos e do desejo de agradar ou atrair pessoas que consideramos agradáveis aos nossos sentidos. A transformação é observável também em círculos profissionais. Em muitos ambientes corporativos, a entrada de uma pessoa atraente pode rapidamente alterar o tom do diálogo. Conversas que antes eram sérias e voltadas para questões de trabalho podem passar a incluir comentários mais leves, com um toque de humor ou de informalidade que não existia antes. Em um nível quase inconsciente, alguns dos presentes mudam suas posturas, tentando se mostrar mais amigáveis e receptivos. Essas reações humanas à beleza e ao carisma refletem um impulso universal que todos carregamos de alguma forma. No entanto, ao contrário de outras reações automáticas, essa em particular é frequentemente acompanhada de um desejo de impressionar e chamar a atenção do outro. E de modo fascinante, mesmo aqueles que se consideram indiferentes à presença de uma pessoa atraente podem, em algum nível, reagir de maneiras que vão além de sua intenção consciente. Por mais que nossa sociedade valorize o autocontrole e a compostura, esses pequenos desvios de comportamento revelam o quanto ainda somos impactados por nossa biologia e nossos instintos básicos. Esta introdução é um convite para observarmos mais atentamente essas mudanças em nosso comportamento e para explorar o que elas dizem sobre quem somos e sobre como nossos instintos moldam nossas interações, independentemente de nossa intenção. A beleza exerce um impacto que ultrapassa o superficial, penetrando diretamente nas camadas mais profundas de nossa psique e comportamento. Quando uma pessoa atraente se faz presente em um ambiente, algo especial parece acontecer com a energia ao redor, como se fosse alterada por um feixe de luz que a ilumina de maneira particular. Essa mudança não é um fenômeno apenas visual, mas sim um efeito quase magnético que parece envolver todos os presentes. É um tipo de influência que pode transformar a maneira como as pessoas se expressam e interagem. Em situações sociais, por exemplo, essa presença impactante costuma trazer uma mudança coletiva e não apenas individual. Pessoas que normalmente seriam mais contidas ou até desinteressadas em chamar atenção podem se sentir subitamente impulsionadas a participar mais ativamente. Uma energia de leveza e entusiasmo se instala, piadas e risadas surgem com maior frequência e espontaneidade. Até mesmo aqueles que em outras ocasiões se mantêm em segundo plano podem se colocar em posição de destaque,
como se quisessem brilhar à luz daquele magnetismo. Essa alteração comportamental atinge todos os que se encontram no espaço, mesmo aqueles que se consideram imunes a esse tipo de influência. É interessante observar que, ao entrar em contato com uma pessoa de beleza marcante, o ambiente passa por uma espécie de reenergização. As conversas fluem de forma mais descontraída, os olhares se tornam mais expressivos, e há uma sintonia entre os presentes que dificilmente existiria em outras situações. Esse efeito coletivo é como uma corrente de energia, onde cada um absorve e, ao mesmo tempo, contribui para essa atmosfera renovada. No entanto, o impacto da beleza vai além de provocar mudanças em ambientes sociais. Em interações mais privadas, como em encontros um a um, a presença de uma pessoa atraente pode ter um efeito ainda mais profundo. O indivíduo que se encontra com essa pessoa passa a demonstrar uma energia positiva, leve e até lúdica, revelando facetas que normalmente ficariam reprimidas. Nesse sentido, a presença de alguém atraente é quase como uma injeção de ânimo para a pessoa que busca atrair atenção, revelando um lado de sua personalidade que muitas vezes permanece oculto. Essa reação à beleza é, em grande parte, inconsciente. Em muitos casos, os comportamentos e expressões de alguém em uma situação como essa não são uma escolha deliberada. O impacto ocorre de maneira automática, envolvendo uma série de gestos, risos e comentários que refletem a atração natural. Há algo quase hipnótico no modo como a beleza captura a atenção e comanda a energia de quem a percebe, como se o espaço ao redor se curvasse para acomodar a presença dessa pessoa. Existem também aqueles que se tornam mais espontâneos e descontraídos ao interagir com uma pessoa atraente, mas não apenas para impressioná-la. Para esses, o encontro com a beleza representa uma oportunidade de se soltar, de expressar uma versão de si mesmos mais vibrante e alegre. Esse fenômeno ocorre, por exemplo, quando um líder ou uma pessoa em posição de autoridade suaviza sua postura rígida ao estar próximo de alguém que atrai seus sentidos. A atmosfera muda para algo mais descontraído, como se a presença dessa pessoa permitisse que eles relaxassem a armadura da formalidade. Há uma noção interessante de que, em tais momentos, a beleza funciona como uma espécie de chave social, capaz de abrir portas emocionais e até espirituais. Alguns estudiosos sugerem que essa atração universal pela beleza está enraizada em uma necessidade primitiva de buscar e identificar o que é agradável e saudável para nossa sobrevivência. O desejo de nos conectar com pessoas atraentes reflete, em parte, uma resposta biológica que carrega ecos de nossa evolução. A beleza serve como um símbolo de vitalidade e saúde, e nosso instinto busca instintivamente a companhia de quem representa essas qualidades. O impacto que a beleza provoca em nosso comportamento e energia não é algo que controlamos totalmente. Em muitos casos, a reação acontece antes mesmo que tenhamos tempo de refletir ou de reagir conscientemente. E, por mais que alguns consigam ocultar suas emoções, a mudança no ambiente é sentida por todos, como uma corrente sutil que conecta os presentes, influenciando suas atitudes e os tornando mais leves e receptivos. Assim, a presença de alguém atraente atua quase como um catalisador, despertando emoções e comportamentos que permanecem ocultos em outras ocasiões. Essa reação é uma peça essencial do quebra-cabeça que compõe as interações humanas e ilustra o poder invisível que a beleza tem sobre nós. Agora que entendemos como a beleza impacta a energia e o comportamento no ambiente, podemos explorar como, em certas circunstâncias, até mesmo uma pessoa em posição de autoridade é afetada por essa influência e transforma seu comportamento. Em muitas ocasiões,
o impacto da beleza pode ser visto de forma mais clara em pessoas que ocupam posições de autoridade, como chefes, supervisores ou líderes de equipes. Essas figuras, geralmente associadas a uma postura séria e profissional, são, por vezes, as que mais demonstram mudanças notáveis ao se encontrarem com alguém atraente. Esse contraste entre o comportamento habitual e a resposta entusiasmada diante da beleza revela algo interessante sobre a natureza humana e o modo como até mesmo aqueles em posições de poder são suscetíveis a influências externas. Um exemplo marcante é o de um chefe que, ao receber uma visita de alguém que julga atraente, passa por uma transformação inesperada. Seu comportamento, que normalmente exala autoridade e firmeza, se transforma rapidamente em algo mais caloroso e informal. É como se ele deixasse de lado a armadura do profissionalismo e se permitisse ser leve e acessível, refletindo uma alegria momentânea que raramente é vista em outras ocasiões. Esse tipo de mudança pode surpreender os subordinados, acostumados a um chefe rígido e disciplinado, mas que agora sorri, brinca e se torna, por um breve momento, uma figura amigável e descontraída. Ao longo de alguns minutos de interação, é possível observar que o chefe muda até mesmo sua postura física. Ele deixa de lado o semblante fechado, adotando uma linguagem corporal mais aberta e receptiva, como se quisesse projetar uma imagem mais acessível e simpática. Gestos de autoridade, como os braços cruzados ou o olhar fixo e impassível, são substituídos por sorrisos e risadas fáceis. Para os que presenciam essa transformação, a cena pode ser curiosa e até engraçada, já que revela um lado diferente da pessoa que normalmente representa firmeza e disciplina. Em alguns casos, o impacto da beleza em figuras de autoridade é ainda mais intenso. Não é raro que um líder rigoroso ou um supervisor conhecido por sua postura implacável se torne surpreendentemente condescendente e amável ao interagir com alguém atraente. Isso pode resultar em comentários leves, elogios descontraídos e até pequenas concessões que normalmente não fariam parte de seu comportamento diário. O ambiente de trabalho, por alguns instantes, deixa de ser um espaço de exigências e pressões para se tornar um espaço onde a descontração e a informalidade ganham espaço. Para quem observa, essas situações podem parecer um tipo de trégua no ambiente profissional. É como se a presença de uma pessoa atraente proporcionasse uma pausa nas formalidades, criando uma atmosfera mais acolhedora e menos tensa. No entanto, essa mudança de comportamento é geralmente temporária. Assim que a pessoa em questão se despede, o líder retorna ao seu comportamento usual, reassumindo a postura de comando e controle, como se um breve encantamento tivesse se quebrado. Esses momentos de transformação ilustram como até as pessoas mais determinadas e disciplinadas são suscetíveis ao impacto da beleza. Eles mostram que, independentemente da posição que ocupamos ou da imagem que projetamos, a presença de alguém atraente pode desencadear mudanças espontâneas e involuntárias em nosso comportamento. Essa influência, ainda que breve, revela que, por trás das máscaras que usamos no dia a dia, todos nós somos suscetíveis às emoções despertadas pela beleza. A seguir, exploraremos como a ciência explica essa resposta quase universal à beleza e quais fatores biológicos e psicológicos estão envolvidos nesse fenômeno. A resposta humana à beleza possui raízes profundas que vão além do que percebemos conscientemente. Tanto a biologia quanto a psicologia oferecem explicações sobre o motivo pelo qual somos impactados pela presença de uma pessoa atraente e, em muitos casos, ajustamos nosso comportamento automaticamente. Esse fenômeno não é puramente social ou cultural. Ele faz parte de um mecanismo evolutivo que nos ajuda a identificar potenciais parceiros e fortalecer conexões sociais. Ao explorar esses fatores, podemos entender melhor como nossa resposta à beleza
está inserida em nosso desenvolvimento como espécie. Na biologia, a atração é frequentemente explicada como uma resposta ligada à seleção natural e à sobrevivência da espécie. Características que consideramos atraentes, como simetria facial, pele saudável e formas corporais específicas, estão associadas a sinais de boa saúde e genética favorável. Esses sinais são percebidos por nosso cérebro como indicativos de uma alta probabilidade de reprodução bem-sucedida. Em outras palavras, ao nos sentirmos atraídos por essas características, estamos seguindo um instinto de preservar nossa espécie por meio de parceiros saudáveis e geneticamente adequados. É por isso que, mesmo sem percebermos, nosso cérebro registra essas qualidades e nos faz reagir de maneira positiva. No nível neurológico, a presença de uma pessoa atraente desencadeia uma série de reações químicas em nosso cérebro. Quando vemos alguém que julgamos bonito, o sistema de recompensa é ativado, liberando dopamina, o neurotransmissor associado ao prazer e à motivação. Esse processo é semelhante ao que ocorre quando fazemos algo que gostamos, como comer um prato favorito ou escutar uma música que nos traz boas lembranças. A beleza desencadeia essa sensação de recompensa, motivando-nos a buscar interação e conexão com a pessoa que julgamos atraente. Por essa razão, o simples fato de estarmos próximos de uma pessoa atraente pode elevar nosso humor e nos tornar mais propensos a agir de forma amigável e descontraída. Do ponto de vista psicológico, a resposta à beleza é, em parte, moldada por nossa necessidade de pertencimento e aceitação. Em um nível inconsciente, buscamos nos associar a pessoas que consideramos atraentes, pois elas representam uma espécie de valor social que pode nos tornar mais desejáveis aos olhos dos outros. Esse fenômeno é explicado pela chamada teoria da comparação social, onde tendemos a nos espelhar em características que percebemos como desejáveis ou admiráveis. Assim, quando uma pessoa atraente entra em um ambiente, surge o desejo de ser notado e aceito por ela, o que pode levar à modificação de nosso comportamento para aumentar as chances de interação positiva. Outro fator psicológico que explica nossa resposta à beleza é o chamado efeito halo. Esse conceito sugere que, quando percebemos alguém como atraente, tendemos a atribuir a essa pessoa outras qualidades positivas, como inteligência, bondade e competência. O efeito halo atua de maneira inconsciente, fazendo com que vejamos a pessoa atraente de forma idealizada e, por consequência, nos sintamos motivados a nos aproximar dela ou a impressioná-la. Esse fenômeno ocorre em diferentes contextos, desde interações sociais até entrevistas de emprego, e demonstra como a aparência física pode influenciar nossa percepção de qualidades que não estão diretamente relacionadas à beleza. A psicologia evolutiva também fornece uma perspectiva interessante sobre o impacto da beleza. Segundo essa teoria, nossa resposta à beleza é parte de uma estratégia adaptativa que ajudou nossos ancestrais a escolher parceiros que aumentariam as chances de sobrevivência da prole. Em sociedades primitivas, características físicas associadas à saúde e vigor eram indicadores importantes para a reprodução. A simetria facial, por exemplo, é amplamente reconhecida como um dos aspectos que definem a atração, pois sugere estabilidade genética. Dessa forma, a beleza não é apenas uma construção cultural, mas algo que evoluiu junto com nossa espécie como uma ferramenta de seleção de parceiros. Além dos aspectos biológicos e psicológicos, há um elemento cultural que também molda nossa resposta à beleza. Em muitas culturas, a imagem ideal de beleza é constantemente reforçada por meio da mídia, publicidade e entretenimento, o que influencia nossos padrões de atração. Embora o conceito de beleza varie de cultura para cultura, a exposição contínua a esses padrões nos leva a valorizar e reagir positivamente a pessoas que se encaixam nessas imagens ideais.
Esse processo, conhecido como socialização da beleza, amplifica a influência da aparência física em nossas interações, tornando-nos ainda mais propensos a responder de forma positiva a quem julgamos atraente. Por fim, é interessante observar como esses fatores biológicos, psicológicos e culturais se combinam para criar uma resposta poderosa à beleza. Quando nos deparamos com alguém atraente, esses elementos se integram, formando uma reação que é simultaneamente instintiva e socialmente moldada. Essa resposta nos leva a agir de maneira diferente, às vezes sem percebermos, e nos torna mais dispostos a interagir, conectar e até mesmo impressionar a pessoa que julgamos atraente. A compreensão desses mecanismos oferece uma nova perspectiva sobre o impacto da beleza em nossas vidas e no comportamento humano em geral. Em situações cotidianas, essas respostas automáticas são lembranças de que, embora tentemos controlar nossas reações, estamos constantemente sendo influenciados por fatores que fogem ao nosso domínio. Em um mundo onde a beleza tem um impacto tão poderoso em nosso comportamento, o autocontrole emerge como uma virtude indispensável para quem deseja manter a clareza e a integridade nas suas ações. O autocontrole permite que resistamos aos impulsos e nos mantenhamos fiéis a quem somos, mesmo diante de estímulos que nos convidam a agir de maneira diferente. Esse equilíbrio é especialmente importante quando nos encontramos em situações de tentação, nas quais a presença de alguém atraente pode desencadear reações que colocam à prova nossa disciplina e força de caráter. A capacidade de autocontrole é, em essência, o que distingue o desejo impulsivo do comportamento consciente. Uma pessoa que domina o autocontrole consegue reconhecer os sentimentos e reações que surgem quando uma pessoa atraente está por perto. Mas, ao invés de permitir que esses impulsos governem suas ações, opta por agir com base em seus valores e objetivos. Esse processo é muitas vezes desafiador, pois envolve suprimir ou redirecionar uma resposta natural para algo mais alinhado com seu propósito. Contudo, é justamente essa capacidade de escolha que define a maturidade emocional e a consistência de caráter. Para muitos, o autocontrole é um exercício diário que se manifesta nas interações com os outros, sejam elas sociais ou profissionais. Em ambientes de trabalho, por exemplo, pessoas em posições de liderança ou responsabilidade frequentemente se deparam com a necessidade de equilibrar seus impulsos com as exigências de seu papel. Um líder que se deixa levar pelo encantamento ao interagir com uma pessoa atraente corre o risco de minar a sua autoridade, deixando-se influenciar por fatores que não têm relação com suas obrigações profissionais. Em contrapartida, um líder que pratica o autocontrole preserva sua integridade e o respeito dos demais, demonstrando que é guiado por princípios sólidos. O autocontrole é também essencial para manter um comportamento consistente e genuíno. Uma pessoa que se permite ser governada pela atração ou desejo pode acabar projetando uma imagem de inconstância, agindo de maneiras diferentes dependendo de quem está ao redor. Esse tipo de comportamento gera desconfiança e confusão, pois torna difícil prever como a pessoa reagirá em diferentes situações. Em contraste, alguém que exerce autocontrole mantém uma postura equilibrada, inspirando confiança e respeito, independentemente das circunstâncias. Esse domínio dos impulsos não se trata de reprimir os sentimentos, mas sim de direcioná-los de maneira consciente. Quando exercitamos o autocontrole, estamos, na verdade, escolhendo como responder aos estímulos externos. Em vez de ceder a uma reação impulsiva, analisamos a situação e avaliamos qual é a resposta mais apropriada.
Esse processo de escolha consciente é fundamental para o desenvolvimento pessoal, pois nos ensina a agir de forma consistente com nossos valores e a manter o foco em nossos objetivos, sem deixar que momentos de tentação nos desviem do caminho. Além disso, o autocontrole traz benefícios não apenas para o indivíduo, mas também para as pessoas ao seu redor. Um exemplo clássico é o impacto que uma atitude disciplinada pode ter em um relacionamento, seja ele pessoal ou profissional. Ao demonstrar autocontrole, mostramos respeito pelo outro, revelando que somos capazes de lidar com nossas emoções e desejos de maneira madura. Isso não apenas fortalece a confiança nas relações, mas também estabelece um padrão de comportamento que encoraja os outros a agir com a mesma responsabilidade e consideração. É importante notar que o autocontrole é uma habilidade que pode ser desenvolvida e aprimorada ao longo do tempo. Assim como um músculo, ele precisa ser exercitado regularmente para se tornar mais forte e eficiente. Práticas como a meditação, o mindfulness e a autorreflexão ajudam a cultivar o autocontrole, pois nos permitem estar mais conscientes de nossos pensamentos e sentimentos, e assim escolher como reagir a eles. Ao praticar essas técnicas, criamos um espaço interno onde podemos refletir sobre nossas reações antes de agir, o que nos permite manter uma postura firme, mesmo em situações de tentação. Portanto, o autocontrole na presença de tentação não é apenas uma questão de força de vontade, mas uma demonstração de respeito por nós mesmos e pelos outros. Ao exercitar essa habilidade, nos tornamos pessoas mais consistentes e dignas de confiança, capazes de lidar com os desafios e tentações da vida de maneira equilibrada e consciente. A diferença entre um homem dominado pelo desejo e um homem fiel aos próprios valores é algo que se manifesta em detalhes sutis, mas que revela muito sobre seu caráter. O desejo, especialmente quando ligado à atração física, tem o poder de influenciar decisões, desviar o foco e, em muitos casos, comprometer a integridade de uma pessoa. Em contrapartida, um homem que mantém seu caráter diante da tentação demonstra uma força interior que transcende impulsos imediatos, colocando seus princípios acima das reações momentâneas. Um dos principais sinais de um homem controlado pelo desejo é a maneira como ele altera seu comportamento em função da presença de uma pessoa atraente. Esse tipo de comportamento instável não apenas o torna vulnerável a influências externas, mas também evidencia uma inconstância que pode afetar sua vida pessoal e profissional. Um homem que se deixa dominar pelo desejo tende a agir com intenções ocultas, adaptando seu tom de voz, sua postura e até seu discurso para se alinhar ao que acredita que a outra pessoa deseja. No entanto, essa postura revela uma fragilidade de caráter, pois ele está disposto a se moldar e até comprometer seus valores para agradar. Em contraste, o homem que se mantém firme em suas convicções age com consistência, independentemente de quem esteja ao seu redor. Ele não altera sua personalidade em função de uma aparência ou de uma situação passageira, pois sua identidade é construída sobre um alicerce sólido. Esse tipo de homem é guiado por um senso de propósito e autoconsciência que o impede de ser levado pelas marés da atração. Ele sabe que o desejo pode ser um sentimento passageiro e que ceder a ele indiscriminadamente só o afastaria de suas metas e objetivos de longo prazo. A habilidade de resistir ao desejo sem perder o foco é um sinal claro de maturidade emocional. Homens que possuem esse nível de autocontrole tendem a ser mais confiáveis e inspiradores, pois sua postura transmite segurança e integridade. Eles demonstram que possuem uma compreensão profunda de si mesmos e de seus valores, o que os torna menos suscetíveis a serem manipulados por fatores externos.
Esse comportamento coerente é uma manifestação de caráter que não pode ser falsificada, pois reflete uma escolha consciente de agir em alinhamento com suas próprias crenças, ao invés de seguir impulsos momentâneos. Outro aspecto fundamental que diferencia o homem dominado pelo desejo daquele que é guiado pelo caráter é a forma como eles lidam com as oportunidades de autogratificação. Um homem motivado pelo desejo procura prazer imediato e muitas vezes está disposto a sacrificar seus valores para obtê-lo. Ele vê as interações com pessoas atraentes como oportunidades de afirmação e validação, e sua autoestima passa a depender dessas experiências passageiras. Em contraste, o homem que age de acordo com seu caráter compreende que o verdadeiro valor de uma interação vai além da aparência e que seu bem-estar não está condicionado à validação alheia. Além disso, o homem guiado por valores sólidos possui uma visão de longo prazo, entendendo que as ações de hoje têm impacto no futuro. Ele sabe que as escolhas impulsivas podem trazer satisfação momentânea, mas podem comprometer sua paz e integridade. Esse entendimento o leva a agir com responsabilidade, evitando cair em tentações que possam desviá-lo de seus propósitos. Essa postura de autodisciplina, mesmo que discreta, é um dos maiores indicativos de caráter forte e comprometido. É importante reconhecer que manter o caráter diante do desejo não significa ignorar ou suprimir as emoções e impulsos. Pelo contrário, o homem guiado pelo caráter é alguém que possui uma relação saudável com seus desejos. Ele os reconhece, mas escolhe quando e como agir sobre eles, mantendo uma postura de controle sobre suas próprias vontades. Esse equilíbrio é o que lhe permite lidar com situações de tentação sem perder o foco ou a coerência. Em última análise, a diferença entre o homem guiado pelo desejo e aquele guiado pelo caráter reside na capacidade de cada um em se manter fiel a si mesmo. Para o primeiro, a atração pode se tornar uma fonte de vulnerabilidade, revelando uma falta de controle sobre suas próprias ações. Para o segundo, o caráter se torna um escudo que o protege das influências passageiras, permitindo-lhe permanecer verdadeiro e centrado. Esse homem sabe que, ao sustentar suas convicções, constrói uma reputação sólida e confiável, que o acompanha em todas as esferas de sua vida. Agora que entendemos essa distinção, podemos explorar como a fragilidade de caráter pode se manifestar de maneira ainda mais sutil, especialmente em situações sociais, revelando-se através de pistas e comportamentos que muitos, à primeira vista, não percebem. A fragilidade de caráter, especialmente em relação ao desejo, nem sempre se revela de maneira explícita. Muitas vezes, é nas interações sociais que essa vulnerabilidade se manifesta de forma sutil, através de pequenos gestos, olhares ou alterações no tom de voz. Esses sinais, embora discretos, podem ser percebidos por aqueles que estão atentos, especialmente pessoas mais experientes ou emocionalmente perspicazes. Ao observarmos essas pistas sociais, conseguimos identificar nuances que revelam a influência do desejo sobre o comportamento e o controle emocional de alguém. Um exemplo clássico é a forma como certas pessoas, ao interagir com alguém que julgam atraente, mudam o ritmo ou o tom de suas falas. Elas podem ficar mais animadas, fazendo comentários mais descontraídos e até inserindo pequenas insinuações de humor que não usariam em outros contextos. Esse tipo de comportamento, muitas vezes, não é uma escolha deliberada. Ele surge de maneira quase automática, como um reflexo de sua resposta ao estímulo visual ou emocional. Mesmo em situações onde não há a intenção de impressionar, o desejo pode influenciar a linguagem corporal, levando o indivíduo a inclinar-se em direção à pessoa, cruzar menos os braços ou até sorrir mais frequentemente. Além disso, é comum que essas mudanças de comportamento se intensifiquem após o consumo de bebidas alcoólicas.
O álcool atua como um relaxante social, reduzindo as inibições e, consequentemente, expondo sentimentos e reações que a pessoa normalmente conseguiria disfarçar. Em um evento social ou reunião, por exemplo, um homem que tem dificuldade em controlar seus impulsos pode passar a agir de maneira mais aberta e até mesmo insinuante, revelando uma fragilidade de caráter que fica camuflada no dia a dia. Pequenos comentários, sorrisos prolongados e olhares frequentes podem indicar que ele está sendo dominado por suas emoções, mesmo que tente manter uma postura de autocontrole. Essa fragilidade não está limitada ao comportamento verbal ou à linguagem corporal. Em muitos casos, também é observada na forma como certas pessoas interpretam as palavras ou ações dos outros, especialmente quando uma pessoa atraente está envolvida. É comum que um homem vulnerável ao desejo interprete uma simples gentileza ou sorriso como um sinal de interesse romântico ou sexual. Ele pode reagir de maneira exagerada, oferecendo elogios desproporcionais ou interpretando casualidades como indicações de reciprocidade. Esse tipo de comportamento revela uma tendência a projetar seus próprios sentimentos e fantasias, evidenciando a falta de controle sobre suas emoções. Por outro lado, aqueles que possuem uma base sólida de caráter e autocontrole mantêm uma postura serena e imparcial em situações similares. Eles são capazes de distinguir claramente entre uma interação casual e um flerte intencional, evitando fazer suposições baseadas apenas na aparência ou no desejo. Esse equilíbrio emocional e racionalidade refletem uma maturidade que não é facilmente abalada pela presença de pessoas atraentes. Assim, ao observarmos as pistas sociais, podemos compreender a diferença entre quem é guiado pela razão e quem é suscetível às influências do desejo. Quando a luxúria toma o controle da mente, a capacidade de raciocínio e o julgamento moral podem se tornar severamente comprometidos. O desejo intenso possui um efeito poderoso e muitas vezes dominador, que pode nublar a lógica e distorcer os valores de uma pessoa. Em vez de agir de acordo com princípios ou com a ética, o indivíduo dominado pela luxúria passa a priorizar a satisfação imediata de seus impulsos, mesmo que isso signifique violar suas próprias crenças ou causar danos aos outros. Um dos primeiros aspectos afetados pela luxúria é a capacidade de tomar decisões racionais. Quando o desejo está no comando, o indivíduo tende a se concentrar exclusivamente na obtenção de satisfação, ignorando as possíveis consequências negativas de suas ações. Esse tipo de comportamento impulsivo pode levar a escolhas que normalmente não fariam parte de sua conduta habitual. Por exemplo, uma pessoa que, em seu estado normal, valoriza a honestidade e a transparência, pode encontrar-se mentindo ou ocultando informações para atingir seu objetivo. Esse desvio de comportamento é um sinal claro de que o desejo está substituindo a razão e comprometendo o autocontrole. Além de enfraquecer o julgamento racional, a luxúria também exerce uma influência significativa sobre o discernimento moral. Sob a influência desse impulso intenso, o indivíduo pode adotar uma postura egoísta, priorizando seus próprios desejos sobre o bem-estar de outros. Ele se torna mais propenso a agir de maneira a satisfazer suas vontades, mesmo que isso implique em desrespeitar os limites e sentimentos alheios. Esse tipo de comportamento não apenas revela uma fraqueza de caráter, mas também pode causar danos reais às relações interpessoais, à reputação e até à própria autoestima da pessoa envolvida. O impacto da luxúria no julgamento moral é particularmente visível em situações onde há uma quebra de compromisso ou um desrespeito aos próprios valores. Pessoas que se deixam dominar por esse desejo frequentemente cedem a tentações que comprometem seu senso de integridade, colocando-se em posições vulneráveis e prejudiciais. Esse efeito é comparável ao de um vício.
onde o desejo intenso obscurece a visão de longo prazo e leva o indivíduo a fazer escolhas prejudiciais para saciar uma necessidade momentânea. Com o tempo, essas escolhas impulsivas e descontroladas podem culminar em um padrão de comportamento destrutivo, comprometendo a saúde emocional e psicológica de quem é afetado. É importante considerar que a luxúria não afeta apenas o indivíduo isoladamente, ela também influencia a dinâmica ao seu redor. Em um ambiente social, por exemplo, o comportamento impulsivo e os sinais de falta de autocontrole podem gerar desconforto ou desconfiança entre amigos, familiares ou colegas de trabalho. A perda do discernimento moral é um alerta para aqueles que observam de fora, revelando que a pessoa está agindo de forma inconsistente com seu caráter usual. Esse tipo de situação pode prejudicar profundamente a imagem e a credibilidade do indivíduo, pois os outros passam a perceber essa falta de integridade. O enfraquecimento do julgamento moral também faz com que o indivíduo veja os outros como meros meios para atingir seus objetivos. Ele passa a tratar as pessoas ao seu redor com um desrespeito que dificilmente demonstraria em condições normais. Isso resulta em uma objetificação dos outros, desconsiderando sua humanidade e tratando-os apenas como ferramentas para alcançar a própria satisfação. Esse comportamento egoísta é uma marca da luxúria descontrolada, que leva a pessoa a comprometer sua capacidade de empatia e respeito pelos outros. A longo prazo, as consequências de uma vida controlada pela luxúria são devastadoras. À medida que a pessoa repete esse ciclo de impulsividade, o impacto em seu bem-estar emocional e em sua saúde mental se intensifica. A culpa e a vergonha que acompanham esses atos impulsivos podem corroer sua autoestima, tornando-a cada vez mais vulnerável ao próprio desejo. Esse ciclo vicioso, onde o desejo leva à impulsividade e esta, por sua vez, gera arrependimento, aprisiona o indivíduo em uma espiral de autossabotagem. Ao contrário do que muitos pensam, superar a influência da luxúria não significa suprimir os desejos, mas sim aprender a controlá-los. O autocontrole é o que permite ao indivíduo colocar sua razão e valores acima de seus impulsos, tomando decisões de maneira consciente e responsável. A capacidade de discernir entre o que é momentâneo e o que é duradouro é o que diferencia uma vida plena de uma vida dominada pela instabilidade emocional. Esse entendimento sobre os efeitos da luxúria no julgamento moral e racionalidade nos prepara para observar, em seguida, o impacto psicológico que o desejo desenfreado exerce sobre aqueles que não conseguem controlá-lo. A história de Narciso é um dos contos mais antigos e simbólicos sobre a obsessão com a própria aparência e como isso pode levar à autodestruição. Na mitologia grega, Narciso era um jovem de extraordinária beleza que, ao ver seu reflexo em um lago, se apaixonou perdidamente por sua própria imagem. Consumido pela admiração, ele perdeu o interesse pelo mundo ao seu redor, incapaz de se desviar da figura que o encantava. Eventualmente, Narciso definhou à beira do lago, aprisionado pela própria vaidade. Essa alegoria ilustra de forma profunda como a obsessão pela beleza pode se transformar em uma armadilha mortal para a psique. No contexto moderno, a história de Narciso continua relevante, pois a obsessão com a aparência física é um fenômeno comum em nossa sociedade. Com o advento das redes sociais e a exposição constante a imagens idealizadas, muitas pessoas se veem presas em um ciclo de busca por validação externa. Elas tornam-se absorvidas por sua própria imagem, investindo tempo e recursos para alcançar um padrão de beleza muitas vezes inatingível. Esse comportamento leva à desconexão com as relações e com as próprias emoções, à medida que a aparência se torna o foco central de sua existência. Assim como Narciso,
essas pessoas acabam por ignorar o mundo ao redor, criando uma espécie de isolamento emocional. Esse tipo de obsessão é prejudicial não apenas pelo impacto psicológico, mas também pelos valores que reforça. Quando uma pessoa valoriza excessivamente sua própria aparência, ela corre o risco de desenvolver uma visão distorcida sobre si mesma e sobre os outros. A obsessão pela beleza leva à vaidade e ao narcisismo, características que impedem o indivíduo de se conectar de forma genuína e empática com as pessoas ao seu redor. Isso ocorre porque, para ele, a imagem externa se torna mais importante do que o caráter e as virtudes, fazendo com que ele veja as pessoas como meras extensões de sua própria vaidade. Além do impacto pessoal, essa obsessão pode afetar a dinâmica social, promovendo uma cultura onde o valor de alguém é medido pela aparência. Isso cria um ambiente em que a aparência é mais valorizada do que o conteúdo interno, incentivando atitudes superficiais e egoístas. As pessoas passam a competir entre si pela atenção e validação, buscando sempre projetar a imagem mais atraente e bem-sucedida. Esse comportamento de competição alimenta a insegurança e o medo de rejeição, gerando uma sociedade onde muitos se sentem insuficientes ou desvalorizados por não atenderem aos padrões impostos. Assim como Narciso, aqueles que caem na armadilha da obsessão com a beleza podem acabar experimentando uma forma de autodestruição, mesmo que em um sentido menos literal. Ao basear sua autoestima na aparência, eles se tornam vulneráveis às mudanças naturais do tempo e às imperfeições inevitáveis. Quando envelhecem ou se deparam com características que não podem controlar, sua autoestima sofre um abalo profundo, levando a crises de identidade e a sentimentos de inadequação. O ciclo se perpetua, pois, ao não encontrarem satisfação em si mesmos, buscam compensar isso com mais validação externa. A história de Narciso serve como um alerta contra os perigos de nos fixarmos excessivamente na beleza exterior. Ao cultivarmos um amor próprio saudável e equilibrado, conseguimos valorizar nossas qualidades internas e desenvolver conexões verdadeiras com os outros. Essa perspectiva nos protege da armadilha da vaidade e nos permite construir relacionamentos que vão além da superfície. Na sequência, analisaremos como a busca desenfreada por prazer pode ser tão devastadora quanto a obsessão com a beleza, comparando-a ao vício em substâncias. A compulsão pelo desejo e a obsessão com a beleza podem ser comparadas ao vício em substâncias, um comportamento que também leva a pessoa a buscar satisfação imediata, independentemente das consequências. Assim como o vício em drogas ou álcool, o desejo descontrolado torna-se uma força que rege as ações e os pensamentos, afetando profundamente a vida do indivíduo. Ele busca incessantemente preencher uma lacuna, uma necessidade que nunca é completamente saciada, criando um ciclo de dependência que o afasta do bem-estar e da estabilidade emocional. Em ambos os casos, a pessoa viciada sacrifica aspectos importantes de sua vida para satisfazer seu impulso. No vício em substâncias, é comum ver indivíduos negligenciando responsabilidades, relacionamentos e até sua própria saúde física. Da mesma forma, a obsessão pelo desejo pode levar alguém a comprometer seus valores, ignorar conexões autênticas e até colocar em risco seu desenvolvimento pessoal. Esse comportamento autodestrutivo, tanto no vício quanto na compulsão pelo desejo, cria um ambiente de insatisfação constante, onde a pessoa está sempre em busca de algo que, na realidade, é inatingível. Um dos efeitos mais prejudiciais do vício, seja ele em substâncias ou em luxúria, é a perda da racionalidade e do discernimento. A pessoa viciada começa a tomar decisões impulsivas, baseadas na necessidade de gratificação imediata, sem considerar os impactos a longo prazo. Isso pode levar ao comprometimento de sua reputação, à alienação das pessoas próximas
e a perda de oportunidades importantes. No caso do desejo, essa falta de autocontrole se manifesta em ações como trair a confiança de um parceiro, manipular situações para satisfazer seus impulsos ou ignorar os sentimentos alheios para buscar o próprio prazer. Outro paralelo entre o vício em substâncias e o desejo desenfreado é o sofrimento que ambos causam não apenas ao indivíduo, mas também às pessoas ao seu redor. No vício em substâncias, familiares e amigos frequentemente sofrem ao ver alguém se autodestruir, enquanto na obsessão pelo desejo, parceiros e pessoas próximas podem se sentir desrespeitados ou desvalorizados. Em ambos os casos, a pessoa viciada se torna menos capaz de estabelecer relações verdadeiras e profundas, pois está focada apenas em alimentar sua necessidade de prazer imediato. Essa comparação ilustra que a busca obsessiva pelo desejo, assim como o vício em substâncias, tem o poder de consumir a vida de alguém e afastá-lo de uma existência equilibrada e satisfatória. Para romper com esse ciclo de compulsão, é essencial desenvolver o autocontrole e fortalecer a consciência de que a gratificação instantânea raramente conduz à felicidade genuína. A compreensão desses paralelos nos permite ver como o desejo descontrolado pode ser tão destrutivo quanto qualquer outra forma de vício. A seguir, examinaremos o impacto de uma sociedade obcecada pela beleza e pelo prazer, e como isso afeta o bem-estar coletivo. Vivemos em uma sociedade que valoriza e promove a beleza e o prazer de maneira quase obsessiva. Essa ênfase exacerbada na aparência física e na busca pelo prazer imediato afeta profundamente nosso bem-estar coletivo, moldando comportamentos e atitudes que nos distanciam de valores duradouros e relações significativas. A sociedade atual, impulsionada pelas redes sociais e pela mídia, transforma a beleza e o desejo em padrões de sucesso e felicidade, o que gera uma pressão constante sobre os indivíduos para que atendam a essas expectativas muitas vezes inalcançáveis. Um dos aspectos mais evidentes dessa influência é o impacto psicológico que a busca pela beleza exerce sobre as pessoas. A necessidade de atender a um ideal de perfeição estética leva muitos a desenvolverem uma relação conturbada com a própria imagem, gerando ansiedade, baixa autoestima e, em casos extremos, transtornos como a dismorfia corporal. A mídia e as redes sociais reforçam constantemente imagens idealizadas, que muitas vezes são resultado de manipulação digital ou ângulos cuidadosamente planejados. Essa exposição contínua cria a ilusão de que a felicidade e o valor pessoal estão diretamente ligados à aparência física, levando muitos a sacrificarem seu bem-estar emocional e físico em prol de uma perfeição inalcançável. Além disso, essa obsessão coletiva pela beleza impacta a forma como as pessoas se relacionam umas com as outras. Em um ambiente onde a aparência é constantemente exaltada, a tendência é que as interações se tornem mais superficiais, centradas na projeção de uma imagem perfeita ao invés de uma conexão verdadeira. As pessoas passam a se julgar e a julgar os outros com base em critérios estéticos, esquecendo-se da importância de qualidades como a empatia, a generosidade e a integridade. Essa superficialidade nas relações gera um vazio emocional que é difícil de preencher, pois as conexões autênticas são substituídas por laços frágeis e efêmeros. O culto à beleza também afeta a dinâmica de gênero e cria pressões específicas, tanto para homens quanto para mulheres. Mulheres, por exemplo, são frequentemente pressionadas a manter uma aparência jovem e atraente, enfrentando julgamentos e estigmas, caso não atendam a esses padrões. Isso leva muitas a recorrerem a tratamentos estéticos, dietas rigorosas e cirurgias plásticas, na tentativa de atender ao ideal de beleza promovido pela sociedade. Homens, por sua vez, são incentivados a demonstrar força e virilidade,
e a aparência também se torna um símbolo de sucesso e status. Ambos os gêneros acabam reféns de uma busca por validação externa, o que compromete a saúde mental e o senso de identidade. Em um nível mais amplo, a obsessão coletiva pela beleza contribui para a desvalorização de habilidades e virtudes que não estão relacionadas à aparência física. Profissionais competentes, gentis e dedicados são frequentemente ofuscados por aqueles que atendem melhor aos padrões estéticos. Esse fenômeno pode ser observado em diversas esferas, como o mercado de trabalho e o meio acadêmico, onde o capital de beleza muitas vezes supera o valor do talento e da ética. Essa realidade desencoraja o desenvolvimento de qualidades duradouras e genuínas, promovendo a ideia de que o sucesso está associado à aparência e não ao mérito. Essa cultura centrada na beleza e no desejo imediato também tem um impacto negativo na coletividade. Ao nos fixarmos em ideais estéticos, acabamos por negligenciar valores que promovem o bem-estar comum, como a solidariedade, o respeito e a responsabilidade social. A constante busca pela satisfação individual enfraquece o senso de comunidade, fazendo com que as pessoas se tornem mais competitivas e menos dispostas a colaborar umas com as outras. Essa competitividade exacerbada, estimulada pelo culto ao individualismo, cria uma sociedade fragmentada, onde cada um busca satisfazer suas próprias necessidades e onde o apoio mútuo se torna cada vez mais raro. A longo prazo, uma sociedade obcecada pela beleza e pelo prazer corre o risco de perder sua base ética e moral. O valor da vida passa a ser medido pela aparência e pela capacidade de alcançar a gratificação imediata, e as virtudes que sustentam o desenvolvimento de uma sociedade saudável são negligenciadas. A história nos mostra que civilizações que colocaram o hedonismo e o culto ao corpo no centro de sua cultura acabaram enfrentando declínios morais e estruturais. Antropólogos e sociólogos, ao estudarem sociedades antigas, observaram que a decadência moral frequentemente precede o colapso social. Quando a beleza e o prazer se tornam as prioridades de uma civilização, ela se torna vulnerável a crises e conflitos internos. No entanto, existe uma saída para essa obsessão. Ela começa com a conscientização individual e com a valorização de qualidades internas e duradouras, como a empatia, a resiliência e o respeito pelo próximo. Ao nos libertarmos das amarras impostas pelos padrões estéticos e pela busca incessante de validação externa, podemos nos reconectar com o que realmente importa e construir uma sociedade mais saudável e equilibrada. Pequenas mudanças de perspectiva, como valorizar as pessoas pelo que elas são e pelo impacto positivo que têm no mundo, em vez de julgá-las pela aparência, podem fazer uma grande diferença no bem-estar coletivo. Dessa forma, a conscientização dos efeitos nocivos de uma sociedade obcecada pela beleza é o primeiro passo para resgatarmos a importância das virtudes essenciais para o desenvolvimento humano. A constante busca pela satisfação dos desejos, especialmente quando iniciada precocemente, pode ter impactos significativos no corpo humano. O desejo intenso e frequente exige uma energia considerável do organismo, e essa demanda contínua de recursos pode, ao longo do tempo, levar ao desgaste físico e emocional. Quando nossos desejos, especialmente os de natureza sexual, são constantemente estimulados, nosso corpo precisa canalizar uma grande quantidade de energia para atender a essas necessidades, o que pode comprometer outras funções essenciais à saúde. Essa ideia é amplamente conhecida na medicina tradicional, onde a excitação e o desejo sexual prematuros são vistos como fatores que podem contribuir para o esgotamento das reservas vitais do corpo. Em algumas práticas, acredita-se que a energia sexual deve ser preservada e canalizada de maneira consciente para não sobrecarregar o organismo.
Quando se desperdiça essa energia em excesso, o corpo é privado de uma força vital importante para o equilíbrio de outras áreas, como o sistema imunológico, o funcionamento cerebral e o vigor físico. Pesquisas modernas também sugerem que o consumo constante de energia necessário para atender aos impulsos sexuais pode acelerar o envelhecimento e comprometer a longevidade. Isso se deve ao fato de que o corpo entra em um estado de desgaste constante, consumindo recursos que poderiam ser utilizados para reparação celular e manutenção do organismo. Assim, o desejo desenfreado, especialmente em indivíduos mais jovens, tende a sobrecarregar o organismo, diminuindo sua capacidade de regeneração e recuperação. Além do impacto físico, o desejo prematuro afeta o equilíbrio psicológico e emocional. O envolvimento constante em atividades e pensamentos que estimulam o desejo gera uma sobrecarga nos sistemas hormonais e neurológicos que precisam trabalhar intensamente para responder a esses estímulos. O cérebro, ao ser exposto continuamente a impulsos de prazer imediato, começa a associar a satisfação desses desejos com o bem-estar geral, criando uma espécie de dependência emocional. Essa dependência pode reduzir a capacidade do indivíduo de experimentar satisfação em outras áreas da vida, pois ele passa a buscar constantemente o prazer rápido e imediato. É importante notar que o impacto do desejo prematuro não se limita aos efeitos físicos e psicológicos, mas também interfere nas relações interpessoais. Uma pessoa cujo organismo está constantemente voltado para a satisfação dos impulsos acaba por desenvolver uma relação superficial com os outros, priorizando interações que alimentam seus desejos e negligenciando conexões mais profundas e significativas. Esse tipo de comportamento, embora traga prazer momentâneo, gera um vazio emocional a longo prazo, pois impede o desenvolvimento de relacionamentos autênticos e duradouros. Essa perspectiva sobre o impacto fisiológico do desejo prematuro nos permite refletir sobre a importância do autocontrole e da canalização consciente das nossas energias. Quando equilibramos nossos impulsos e preservamos nossa energia, conseguimos direcioná-la para atividades que promovem o crescimento pessoal e o bem-estar físico e emocional. Assim, conseguimos criar um estilo de vida mais saudável e satisfatório, baseado em um equilíbrio entre nossos desejos e nossas necessidades reais. A compreensão dos efeitos fisiológicos do desejo prematuro abre o caminho para explorarmos a importância de práticas que promovem o autocontrole e o desenvolvimento pessoal. No próximo capítulo, vamos discutir como a prática de retenção de sêmen pode ajudar a preservar essa energia e contribuir para um desenvolvimento humano mais equilibrado e consciente. A prática de retenção de sêmen, muitas vezes associada a tradições espirituais e de autoconhecimento, tem ganhado popularidade como uma estratégia para promover o autocontrole, a vitalidade e o desenvolvimento pessoal. Baseada na ideia de que a energia sexual é uma força poderosa que pode ser redirecionada para objetivos mais elevados, a retenção de sêmen oferece uma alternativa consciente para aqueles que buscam viver de forma mais equilibrada e saudável. Em vez de ceder a impulsos de prazer imediato, o indivíduo é incentivado a manter essa energia vital, utilizando-a para alimentar seu crescimento físico, mental e espiritual. Um dos principais benefícios da retenção de sêmen é o aumento da energia e vitalidade. Estudos e relatos sugerem que a energia sexual é uma das mais poderosas que possuímos e que, quando retida e redirecionada, pode fortalecer nosso organismo, proporcionando maior resistência e disposição. Essa prática é baseada na premissa de que o corpo gasta uma quantidade significativa de recursos na produção de sêmen e que, ao evitar sua liberação constante, é possível preservar esses recursos, que podem ser aplicados para melhorar a saúde física e mental.
Muitos praticantes relatam maior clareza mental, foco e energia para enfrentar as demandas do dia a dia, além de um maior controle sobre suas emoções e impulsos. Outro aspecto importante da retenção de sêmen é o desenvolvimento do autocontrole e da autodisciplina. Em uma sociedade que valoriza o prazer imediato e a gratificação constante, aprender a resistir aos impulsos e a lidar com o desejo se torna uma habilidade valiosa. Essa prática ajuda o indivíduo a fortalecer sua determinação, permitindo que ele enfrente a tentação de maneira mais consciente e equilibrada. A autodisciplina adquirida através da retenção de sêmen se estende para outras áreas da vida, proporcionando uma maior capacidade de resistir a distrações e a cultivar hábitos saudáveis e produtivos. Além do autocontrole, a retenção de sêmen é vista por muitos como um caminho para o desenvolvimento espiritual e o autoconhecimento. Nas tradições orientais, como o taoísmo e o tantra, a energia sexual é considerada uma força sagrada que pode ser cultivada para alcançar um estado de equilíbrio e harmonia interior. Para esses praticantes, a retenção de sêmen é uma forma de conexão com o eu interior e de despertar uma consciência mais elevada. Ao preservar essa energia, o indivíduo é capaz de transcender os desejos mundanos e acessar um nível de autocompreensão e plenitude que vai além do prazer físico. No âmbito emocional, a prática de retenção de sêmen permite que o indivíduo desenvolva uma relação mais saudável com seus próprios desejos e impulsos. Ao invés de ser governado por eles, ele aprende a reconhecê-los e a direcioná-los de maneira construtiva. Essa mudança de perspectiva ajuda a cultivar uma autoestima sólida, pois o indivíduo percebe que tem o controle sobre suas vontades, ao invés de ser controlado por elas. Esse autoconhecimento promove uma paz interior, permitindo que ele lide com os desafios da vida com maior serenidade e resiliência. Por fim, a retenção de sêmen pode trazer benefícios nas relações interpessoais. Quando o foco deixa de ser a gratificação sexual e passa a ser o desenvolvimento mútuo, as conexões se tornam mais profundas e autênticas. O indivíduo passa a valorizar o parceiro pelo que ele representa como ser humano, não apenas como fonte de prazer. Esse tipo de relação, baseada em respeito e compreensão mútua, tende a ser mais satisfatória e duradoura. Além disso, a prática de retenção de sêmen promove um nível de respeito próprio que se reflete na forma como o indivíduo interage com os outros, criando relacionamentos mais saudáveis e equilibrados. A prática de retenção de sêmen, ao canalizar a energia para o desenvolvimento pessoal, oferece uma alternativa consciente e saudável para viver de maneira mais plena e satisfatória. Esse processo de redirecionamento nos prepara para explorar o próximo tema, que é como a aplicação dessas energias pode nos ajudar a desenvolver um estilo de vida voltado para o bem comum e o altruísmo. Viver uma vida em serviço ao próximo é uma escolha que transcende o egoísmo e o desejo por gratificação imediata. Quando direcionamos nossa energia e atenção para o bem-estar dos outros, experimentamos uma profunda sensação de propósito e conexão com o mundo ao nosso redor. Esse tipo de vida, voltada para o altruísmo, contribui não apenas para o desenvolvimento pessoal, mas também para a construção de uma sociedade mais harmoniosa e solidária. Em vez de buscar constantemente a realização dos próprios desejos, a pessoa que escolhe viver em serviço aos outros encontra um sentido mais elevado, que ultrapassa as fronteiras do prazer individual. Uma das primeiras recompensas de viver em serviço ao próximo é o fortalecimento dos laços sociais. Ao adotar uma postura de generosidade e empatia, o indivíduo se torna uma fonte de apoio e conforto para os que estão à sua volta, promovendo uma atmosfera de confiança e respeito mútuo. Esse comportamento gera reciprocidade. Ao oferecer auxílio, ele também recebe apoio,
criando uma rede de relações baseadas na troca sincera e na valorização das necessidades alheias. Essa rede, por sua vez, proporciona uma sensação de pertencimento, que é essencial para a saúde emocional e psicológica. Além disso, viver em função do bem-estar dos outros traz uma paz interior que não é facilmente alcançada através do hedonismo. O altruísmo nos permite experienciar uma gratificação que é diferente do prazer efêmero proporcionado pelos desejos momentâneos. Quando fazemos o bem e vemos o impacto positivo que nossas ações geram na vida dos outros, experimentamos uma alegria que alimenta a alma e fortalece o caráter. Esse tipo de felicidade é duradouro e profundo, pois está enraizado em um propósito que vai além do eu. Ao ver o mundo melhorar, mesmo que de maneira pequena, como resultado de nossos esforços, adquirimos um senso de realização que contribui para nossa própria satisfação e felicidade. O altruísmo também estimula o crescimento pessoal. Quando saímos de nossa zona de conforto para ajudar os outros, somos constantemente desafiados a desenvolver novas habilidades e a enfrentar nossos próprios limites. As experiências vividas ao lado dos outros nos ensinam a ser mais resilientes, pacientes e compreensivos. Cada ato de serviço se torna uma oportunidade de aprender e amadurecer, ao mesmo tempo que fortalece nossa capacidade de lidar com as adversidades. Dessa forma, a vida em serviço ao próximo se transforma em um caminho de autodescoberta e superação. Essa escolha pelo altruísmo não significa negligenciar as próprias necessidades, mas sim encontrar um equilíbrio saudável entre o cuidado próprio e o cuidado com o próximo. Quando cuidamos de nós mesmos, estamos mais preparados para apoiar aqueles que precisam. A vida em serviço, portanto, não é uma renúncia à individualidade, mas uma expansão do próprio ser. Ao incluir os outros em nossa jornada, ampliamos nossa perspectiva e reconhecemos que nossa felicidade está interligada com a felicidade alheia. Esse entendimento nos ajuda a viver de maneira mais compassiva e tolerante, sabendo que nosso bem-estar está conectado com o bem-estar coletivo. Outro aspecto importante da vida em serviço ao próximo é a criação de um legado. Ao dedicar-se a ajudar os outros, o indivíduo deixa uma marca positiva no mundo que perdura além de sua própria existência. Esse legado não precisa ser grandioso ou revolucionário. Muitas vezes, são os pequenos gestos diários de bondade que causam o maior impacto. Ao praticar o altruísmo, inspiramos os outros a fazer o mesmo, promovendo uma corrente de ações positivas que se estende para além do nosso círculo imediato. Esse efeito multiplicador é o que torna o altruísmo uma força poderosa de transformação social. Viver para o bem dos outros também nos protege da solidão e do isolamento. Ao investir em relações genuínas e em ações altruístas, construímos uma rede de apoio que nos sustenta nos momentos de dificuldade. A pessoa que vive para servir aos outros raramente se sente só, pois está constantemente cercada de pessoas que apreciam sua presença e o impacto positivo que ela causa. Esse senso de pertencimento e conexão com os outros é essencial para o bem-estar emocional, criando uma sensação de estabilidade e segurança que dificilmente é alcançada através de conquistas materiais ou da satisfação dos desejos egoístas. Além disso, o altruísmo tem efeitos positivos na saúde física e mental. Estudos demonstram que pessoas que praticam o altruísmo regularmente apresentam níveis mais baixos de estresse, ansiedade e depressão. Isso ocorre porque o ato de ajudar os outros libera hormônios como a oxitocina e a endorfina, que promovem uma sensação de bem-estar e felicidade. Ao dedicar nosso tempo e energia ao próximo, experimentamos uma redução nos níveis de cortisol, o hormônio do estresse, o que nos torna mais saudáveis e resilientes. A prática altruísta, portanto, não apenas beneficia a quem recebe o auxílio,
mas também enriquece a vida de quem o oferece. Por fim, viver em serviço ao próximo é uma forma de retribuir à sociedade tudo o que recebemos ao longo da vida. Ao nos dedicarmos a melhorar a vida dos outros, cultivamos uma gratidão genuína por nossas próprias bênçãos, aprendendo a valorizar o que temos e a compartilhar com aqueles que têm menos. Essa gratidão se transforma em um ciclo de generosidade e contentamento que nos permite viver de maneira plena e significativa. O altruísmo, portanto, é uma fonte de felicidade, sabedoria e crescimento, que nos ajuda a levar uma vida mais rica e satisfatória. Ao adotar essa postura de serviço, nos preparamos para discutir como o abandono do desejo egoísta nos aproxima de um estilo de vida focado no desenvolvimento humano e na construção de uma sociedade melhor. Abandonar o desejo egoísta e abraçar o altruísmo é um processo transformador que permite ao indivíduo viver de maneira mais equilibrada e significativa. O desejo egoísta, ao contrário do que muitos acreditam, não traz felicidade duradoura. Ele cria uma ilusão de satisfação que se dissipa rapidamente, deixando um vazio que só cresce a cada nova tentativa de preenchê-lo. Quando deixamos de buscar constantemente o prazer pessoal e passamos a direcionar nossa energia para o bem-estar dos outros, descobrimos um tipo de realização que transcende o prazer momentâneo e se enraiza em algo muito mais profundo. O primeiro passo para eliminar o desejo egoísta é cultivar a consciência de que o verdadeiro valor da vida não está em acumular experiências de prazer, mas em contribuir para o bem-estar coletivo. Quando entendemos que nossa felicidade está ligada à felicidade das pessoas ao nosso redor, começamos a enxergar a vida de uma perspectiva diferente. Esse novo olhar nos ajuda a reconhecer o impacto que nossas ações têm sobre os outros e nos incentiva a adotar uma postura de responsabilidade e empatia. Ao nos dedicarmos ao altruísmo, ganhamos uma sensação de propósito e direção que nos ajuda a construir uma vida mais plena e satisfatória. Uma das maneiras mais eficazes de cultivar o altruísmo é praticar a gratidão e a generosidade. Ao reconhecermos as bênçãos que recebemos e as oportunidades que temos, desenvolvemos um desejo genuíno de compartilhar esses presentes com os outros. A gratidão nos lembra que não estamos sozinhos e que fazemos parte de uma rede de pessoas que também enfrentam desafios e buscam felicidade. Essa percepção nos motiva a agir de maneira generosa, buscando formas de apoiar aqueles que estão ao nosso redor. A generosidade, por sua vez, gera um ciclo positivo, pois quanto mais damos, mais sentimos o impacto positivo de nossas ações na vida dos outros, o que nos incentiva a continuar. A transição do egoísmo para o altruísmo também envolve uma mudança no nosso conceito de sucesso e realização. Na sociedade atual, somos frequentemente levados a acreditar que sucesso significa alcançar o máximo de reconhecimento, riqueza e status. No entanto, ao focarmos no altruísmo, passamos a ver o sucesso como a capacidade de contribuir positivamente para a vida dos outros. Essa mudança de perspectiva nos liberta da necessidade incessante de conquistar e acumular, e nos permite viver de maneira mais leve, com menos pressão e mais satisfação. A verdadeira realização passa a ser a alegria de ver o bem que causamos, não o que conquistamos para nós mesmos. Além disso, ao eliminar o desejo egoísta, começamos a nos conectar com uma fonte interna de paz e contentamento que não é facilmente abalada pelas circunstâncias externas. Em vez de buscar prazer em coisas passageiras, aprendemos a encontrar satisfação em ações que têm um significado mais profundo e duradouro. Esse tipo de contentamento, que vem do altruísmo, nos dá força para lidar com os desafios da vida com serenidade e resiliência.
Ele nos permite ver as dificuldades como oportunidades para crescer e ajudar os outros, o que torna cada experiência, mesmo as difíceis, um passo em direção a uma vida mais rica. Essa transição também traz benefícios nas relações pessoais. Quando deixamos de buscar o próprio benefício e começamos a agir com compaixão e empatia, nossos relacionamentos se tornam mais profundos e significativos. Ao nos aproximarmos dos outros com uma postura de serviço e compreensão, eliminamos as barreiras do ego e criamos laços baseados na confiança e na reciprocidade. Esses laços, construídos sobre o altruísmo, são mais duradouros e oferecem uma fonte constante de apoio e alegria. Assim, ao abraçar o altruísmo, não apenas enriquecemos nossa própria vida, mas também fortalecemos nossas conexões e contribuímos para a construção de uma comunidade mais unida. Ao longo dessa jornada de abandono do desejo egoísta, começamos a perceber que a verdadeira liberdade não está em poder fazer tudo o que queremos, mas em ter o controle sobre nossas vontades. O altruísmo nos ensina a valorizar o poder de escolha e a entender que, ao optarmos por agir em benefício do outro, estamos, na verdade, escolhendo o que há de melhor em nós. Esse processo de autodomínio é o que nos torna seres humanos mais completos e realizados, capazes de viver com propósito e dignidade. Com essa nova mentalidade, estamos preparados para explorar o que acontece quando eliminamos o desejo egoísta e as portas de um novo mundo se abrem, trazendo novas oportunidades e uma vida verdadeiramente significativa. Ao eliminar o desejo egoísta e adotar uma postura altruísta, um novo mundo de oportunidades começa a se revelar. Esse despertar traz não apenas novas possibilidades de crescimento, mas também um aumento significativo na força de vontade e na capacidade de alcançar objetivos. A energia que antes era investida na busca incessante de satisfação pessoal passa a ser canalizada para ações que geram impacto positivo, tanto na própria vida quanto na vida dos outros. Esse redirecionamento de energia dá ao indivíduo uma capacidade renovada de enfrentar desafios com determinação e foco. Um dos principais benefícios desse despertar é o fortalecimento da força de vontade. Quando deixamos de ser governados por impulsos egoístas, nossa capacidade de resistir a distrações e de nos mantermos firmes em nossos objetivos aumenta consideravelmente. Com essa nova postura, desenvolvemos um compromisso com a autorresponsabilidade que nos ajuda a seguir em frente, mesmo quando surgem dificuldades. A força de vontade, cultivada por meio de escolhas conscientes e altruístas, se torna um alicerce sólido para superar obstáculos e perseverar, mesmo quando a trajetória parece difícil. A eliminação do desejo egoísta também abre espaço para uma percepção mais ampla das oportunidades que estão ao nosso redor. Quando estamos focados apenas em nossas próprias necessidades, tendemos a ignorar o que está além do nosso círculo imediato. Porém, ao adotar uma mentalidade altruísta, passamos a enxergar possibilidades de contribuir e de nos envolver em iniciativas que antes poderiam parecer irrelevantes. Esse novo olhar nos permite identificar caminhos e parcerias que agregam valor, promovendo um crescimento contínuo e um impacto positivo na sociedade. Esse despertar para novas oportunidades também amplia nossa rede de contatos e fortalece nossas conexões. Ao nos dedicarmos a causas que beneficiam o bem comum, nos tornamos mais acessíveis e atraímos pessoas que compartilham dos mesmos valores e interesses. Essas conexões, baseadas em propósitos genuínos, proporcionam suporte mútuo e colaboração, aumentando as chances de sucesso em projetos e empreendimentos. Com uma rede de apoio forte e sólida, a pessoa altruísta está sempre cercada de indivíduos que a motivam e inspiram, criando um ciclo positivo de crescimento e desenvolvimento. Por fim, o redirecionamento de energia para o altruísmo desperta um potencial interno que, muitas vezes, desconhecemos.
Ao focar em um propósito maior, passamos a desenvolver habilidades e qualidades que antes poderiam estar adormecidas. A força de vontade, a resiliência e a empatia se fortalecem, e o indivíduo descobre uma capacidade de realização que vai além do que imaginava ser possível. Esse novo nível de autoconfiança e determinação nos prepara para enfrentar os desafios da vida com coragem e otimismo. Essa transformação abre caminho para o próximo tema, como a prática da retenção de sêmen, aliada ao desenvolvimento da força de vontade, pode influenciar todas as áreas da vida e impulsionar o indivíduo rumo ao sucesso e à realização. A prática de retenção de sêmen não é apenas uma estratégia para manter o autocontrole e canalizar a energia para atividades produtivas. Ela também pode transformar radicalmente a trajetória de vida de um indivíduo, como demonstra o testemunho de muitos praticantes. O autor deste relato compartilha sua própria experiência pessoal, revelando como essa prática impactou profundamente sua carreira, seu crescimento pessoal e até suas conquistas profissionais. Sua história é um exemplo inspirador de como o autocontrole e o redirecionamento de energia podem abrir portas e criar oportunidades que antes pareciam inalcançáveis. No caso do autor, a prática de retenção de sêmen começou como um experimento para melhorar seu foco e disciplina, especialmente no campo profissional. Ele percebeu que, ao adotar essa prática, sua mente se tornou mais clara e sua capacidade de se concentrar em tarefas complexas aumentou consideravelmente. Com menos distrações e mais energia mental, ele conseguiu alcançar metas que antes pareciam distantes. Esse aumento na produtividade e na clareza mental impulsionou sua carreira, permitindo que ele se destacasse em um ambiente competitivo e alcançasse posições de destaque. Além dos benefícios profissionais, o autor também experimentou um crescimento pessoal significativo. A retenção de sêmen não apenas fortaleceu seu autocontrole, mas também trouxe uma sensação de paz e autoconfiança que ele nunca havia experimentado antes. Com a mente livre de distrações e focada em objetivos de longo prazo, ele pôde desenvolver uma visão mais clara sobre o que realmente deseja alcançar em sua vida. Essa visão de futuro o motivou a perseguir sonhos maiores, enfrentando desafios com uma determinação renovada e um senso de propósito. Outro aspecto importante da experiência do autor é o impacto positivo que a retenção de sêmen teve em suas relações interpessoais. Ao manter sua energia equilibrada e focada, ele passou a atrair pessoas que compartilham de sua visão e de seus valores. Essas conexões foram fundamentais para seu crescimento, pois ele se cercou de indivíduos que o apoiam e o incentivam a ser sua melhor versão. Esse círculo de apoio, formado por pessoas que respeitam e valorizam seu compromisso com o autocontrole, fortaleceu suas relações e contribuiu para seu bem-estar emocional. O testemunho do autor é um exemplo de como a prática de retenção de sêmen, aliada ao desenvolvimento pessoal, pode transformar a vida de alguém. Ao canalizar sua energia para metas significativas e ao se dedicar ao seu crescimento, ele pôde realizar conquistas que antes pareciam fora de seu alcance. Sua história demonstra que o autocontrole e o foco podem abrir portas que, de outra forma, permaneceriam fechadas, criando uma vida plena e rica em oportunidades. Com essa compreensão do impacto transformador da retenção de sêmen, estamos prontos para examinar as lições deixadas por figuras históricas que, ao superar seus desejos, alcançaram grandes feitos e influenciaram o mundo com sua sabedoria e liderança. Ao longo da história, muitos santos, filósofos e pensadores renomados praticaram o autocontrole e a renúncia ao desejo como forma de alcançar grandes feitos e influenciar positivamente o mundo ao seu redor. Essas figuras reconheciam que, para atingir um nível elevado de sabedoria e clareza, era necessário superar os impulsos imediatos e direcionar a energia para um propósito maior.
Suas vidas e ensinamentos refletem a importância de cultivar o autocontrole e de valorizar o crescimento pessoal e espiritual acima dos prazeres fugazes. Um dos exemplos mais notáveis é Santo Agostinho, cuja juventude foi marcada pela busca incessante por prazeres mundanos. Após sua conversão, ele passou a ver a renúncia ao desejo como um caminho para alcançar uma vida plena e significativa. Agostinho ensinava que a verdadeira liberdade vinha do autodomínio e que o controle sobre as paixões permitia ao indivíduo direcionar sua energia para atividades que elevam a alma e fortalecem o caráter. Sua vida e obra deixaram um legado duradouro, mostrando que a renúncia aos impulsos imediatos pode abrir espaço para um crescimento mais profundo e autêntico. Outro grande pensador que defendeu o valor do autocontrole foi o filósofo estoico Sêneca. Para ele, a capacidade de controlar os próprios desejos era essencial para viver em harmonia consigo mesmo e com o mundo. Sêneca acreditava que o verdadeiro poder vinha do domínio sobre as próprias emoções e desejos, e que, ao reduzir a influência desses impulsos, o indivíduo se tornava mais resiliente e menos suscetível às influências externas. Seus ensinamentos sobre a disciplina e o desapego aos prazeres imediatos são seguidos até hoje, inspirando pessoas que buscam uma vida equilibrada e focada em objetivos maiores. Nikola Tesla, o famoso inventor e cientista, também via a renúncia aos desejos como uma ferramenta para alcançar suas ambições. Tesla acreditava que o celibato e o autocontrole o ajudavam a canalizar toda a sua energia para a ciência, permitindo-lhe desenvolver invenções revolucionárias que impactaram profundamente a humanidade. Ele afirmava que a energia sexual, quando redirecionada, poderia ser uma poderosa fonte de criatividade e produtividade. Tesla é um exemplo contemporâneo de como a dedicação ao autocontrole pode resultar em realizações extraordinárias e em um legado duradouro. Esses exemplos mostram que o autocontrole e a renúncia ao desejo não são apenas práticas espirituais, mas ferramentas que, quando aplicadas corretamente, podem elevar o indivíduo e capacitá-lo a fazer contribuições significativas para a sociedade. Essas lições nos ajudam a perceber que, ao controlar nossos desejos e direcionar nossa energia para metas que beneficiem a nós mesmos e aos outros, somos capazes de alcançar nosso verdadeiro potencial e deixar uma marca positiva no mundo. Com essas lições em mente, podemos agora explorar como a superação da tentação e do desejo impulsivo nos permite desenvolver uma força interior que nos capacita a alcançar objetivos maiores e a viver de forma plena. A superação da tentação e do desejo impulsivo é um dos passos mais importantes para desenvolver o verdadeiro potencial de um indivíduo. Ao controlar as próprias vontades e resistir ao apelo dos prazeres momentâneos, a pessoa constrói uma base sólida para atingir um nível de realização e excelência que não seria possível de outra forma. Essa habilidade de resistir à tentação não é apenas um exercício de autocontrole, mas uma estratégia eficaz para canalizar a energia interna em direção a objetivos maiores e duradouros. Para muitas pessoas, a tentação representa um desafio constante, principalmente em um mundo que promove o prazer imediato e a gratificação rápida. No entanto, ao entender a importância de resistir a esses impulsos, o indivíduo começa a desenvolver uma força interior que o torna menos suscetível a influências externas. Ao evitar cair nas armadilhas do desejo impulsivo, ele se torna mais focado em suas metas e menos propenso a desviar-se do caminho que escolheu. Esse tipo de disciplina não apenas fortalece o caráter, mas também permite que ele se concentre em atividades que realmente contribuem para seu crescimento. Superar a tentação exige uma reavaliação dos valores e uma clareza de propósito.
Quando o indivíduo sabe o que deseja alcançar e entende a importância de suas metas, ele se torna mais resistente aos impulsos passageiros. Essa clareza é o que permite a construção de uma vida baseada em objetivos sólidos e significativos, em vez de uma vida orientada apenas por estímulos momentâneos. Ao substituir o desejo pelo compromisso com um propósito maior, ele redescobre o valor do tempo e da dedicação, tornando-se mais eficaz e produtivo em todas as suas ações. Outro benefício de resistir à tentação é o desenvolvimento da resiliência. A capacidade de superar os próprios impulsos fortalece a mente e o espírito, tornando o indivíduo mais preparado para lidar com adversidades e obstáculos. Quando ele é capaz de dizer não aos prazeres fáceis e ao caminho mais curto, ele constrói uma resistência emocional que o capacita a enfrentar desafios com serenidade e determinação. Esse tipo de resiliência é essencial para quem busca o sucesso em qualquer área da vida, pois permite que ele avance com firmeza, mesmo quando as circunstâncias são desfavoráveis. Além disso, o autocontrole sobre as tentações promove uma relação mais equilibrada com o próprio corpo e com a mente. Ao não ser dominado por impulsos, o indivíduo mantém uma postura de autodomínio que lhe permite tomar decisões conscientes e racionais. Essa habilidade é particularmente valiosa em momentos de crise ou quando se enfrenta escolhas difíceis, pois ela proporciona a calma necessária para analisar as opções e agir de acordo com o que é melhor a longo prazo. A superação da tentação é, portanto, um recurso que aprimora a capacidade de tomar decisões de maneira mais sábia e ponderada. Por fim, superar a tentação é um passo fundamental para alcançar a autorrealização. Quando conseguimos resistir aos desejos que não contribuem para nosso crescimento, passamos a cultivar um nível mais profundo de satisfação, pois nossa energia e nossos esforços estão alinhados com nossos valores e metas. Essa sensação de alinhamento é o que torna possível viver uma vida plena e significativa, em que o indivíduo sente que cada ação tem um propósito e que ele está no caminho certo para concretizar seu verdadeiro potencial. Ao conquistar o autocontrole e resistir aos impulsos imediatos, estamos aptos a buscar uma vida que reflete nossas aspirações mais elevadas. Na conclusão desta jornada, abordaremos como essa postura de autodomínio e propósito traz liberdade e poder pessoal, guiando-nos para uma vida de realização e impacto. Ao longo dessa jornada, vimos como a superação do desejo impulsivo e a adoção de uma postura de autocontrole e altruísmo podem transformar profundamente a vida de uma pessoa. Cada capítulo abordou aspectos que, quando praticados, oferecem um caminho para um crescimento autêntico e duradouro, que transcende o prazer momentâneo e se enraiza em valores significativos. Para aqueles que buscam um propósito maior e um verdadeiro sentido de realização, essa transformação pessoal é o primeiro passo para se tornarem indivíduos fortes, resilientes e capazes de impactar o mundo ao seu redor. Ao eliminar o desejo egoísta e canalizar essa energia para o desenvolvimento pessoal e para o bem comum, você cria uma base sólida para uma vida plena e satisfatória. Esse processo não é apenas um exercício de autocontrole, mas um compromisso com algo maior, um estilo de vida que valoriza o que é duradouro sobre o que é passageiro. Cada escolha consciente que fazemos para resistir à tentação e priorizar o altruísmo fortalece nossa capacidade de viver uma vida com propósito, significado e impacto positivo. O que descobrimos é que, ao redirecionar nossa energia para metas elevadas e relacionamentos genuínos, nos tornamos fontes de inspiração para aqueles ao nosso redor. Essa mudança de mentalidade não apenas enriquece a própria vida, mas também cria um legado que motiva outras pessoas a perseguirem seus próprios objetivos com integridade e determinação. Esse é o verdadeiro poder de uma vida de autodomínio. Ela não se limita a gerar benefícios individuais,
mas se expande para tocar a vida de muitos, promovendo uma sociedade mais harmônica e orientada para o bem comum. A mensagem final é simples, mas poderosa. Ao abraçar o autocontrole, a retenção de energia e o altruísmo, você adquire o poder de transformar sua própria vida e de contribuir para um mundo melhor. Essa escolha pode parecer difícil, mas os frutos que ela proporciona são profundos e duradouros. Ao viver uma vida alinhada com esses valores, você se torna um exemplo vivo de que é possível alcançar um estado de paz, força e realização pessoal, independente das circunstâncias externas. Lembre-se, a verdadeira liberdade e o verdadeiro poder estão em viver com propósito. Ao manter-se firme em seus valores e comprometido com o bem, você descobrirá que a vida oferece recompensas muito além do que o prazer imediato pode proporcionar. Agora é o momento de agir, de transformar esses princípios em prática e de se tornar a melhor versão de si mesmo.